Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Terapias Alternativas como Resposta. O que vem a ser terapias alternativas? Todas as formas de tratamento que não são convencionalmente aceitas ou praticadas pela medicina tradicional. Por exemplo, a acupuntura depois ela se transformou numa especialidade médica, então agora ela não é mais uma terapia alternativa, mas as massagens, por exemplo, o shiatsu, que é a técnica que eu pratico, é uma técnica japonesa que trabalha os mesmos pontos da acupuntura, só que ao invés de colocar agulha, a gente vai fazendo dígito pressão, pressão com o cotovelo, pressão com a palma da mão, deslizamentos, fricções, várias manobras nos pontos e nos meridianos de energia que trafegam pelo nosso corpo. Eu vou pôr aqui uma imagem, quem não conhece vai ter a oportunidade de ver que o nosso corpo tem 12 meridianos principais. E esses meridianos, eles são palpáveis, mas eles não são visíveis, já foram fotografados, e a acupuntura e o shiatsu se baseia nesses pontos existentes, nesses trajetos, nessas linhas que vocês estão vendo aí, e cada uma destas linhas se refere a um órgão. E o órgão sinaliza através destas linhas de energia, que são chamadas meridianos, o órgão que está com algum problema, ele sinaliza através do seu meridiano correspondente o seu distúrbio. Então, a depender do distúrbio do órgão, nós podemos fazer uma leitura encontrando pontos que se relacionam com aquela dor, com aquele mau funcionamento, ou mesmo eles têm um caráter preventivo. Muitas vezes a gente já atendeu pacientes que a gente detectou, por exemplo, um problema no fígado, no meridiano do fígado ou um ponto do fígado. E o paciente disse, não, eu acho que tá tudo bem. Ah, não, pera um pouquinho, mas é mesmo, eu tô com um distúrbio gastrointestinal, eu tô me dando mal com as gorduras que eu como, vai no médico, faz os exames e detecta algum mau funcionamento digestivo. Então, esses pontos e o trabalho da acupuntura, do shiatsu, eles têm esse caráter preventivo. A pessoa que faz sessões regulares, ou de shiatsu ou de acupuntura, ela estaria então prevenindo o seu corpo, tratando distúrbios que o corpo já começa a avisar que está acontecendo, e a gente tem a condição de tratar esses distúrbios antes que eles se manifestem no corpo físico. Por quê? Porque eles sinalizam que há problemas. Eles sinalizam, e se a gente está fazendo uma terapia que consegue fazer a leitura dessa sinalização, nós estamos então contribuindo para tratar um distúrbio no nosso corpo físico antes que ele se manifeste. Nós estamos tratando no corpo energético. E isso é bem verdade também para as questões emocionais. Vários estudos nos mostram que muitos problemas que acontecem no nosso corpo físico, eles aparecem antes, bem antes, no corpo emocional. É quando uma pessoa passa muito tempo tensa, agitada, e vai ter um problema no seu órgão-alvo. O que seria o órgão-alvo? É o ponto fraco dela. Se o ponto fraco dela é gastrite, um estresse muito grande vai provavelmente, não é uma regra, mas isso acontece com muita frequência, o ponto-alvo dela vai sinalizar com um distúrbio de uma azia, de uma má digestão. Se o ponto fraco dessa pessoa é uma dor lombar, diante de um estresse, diante de uma situação de muita pressão, é a lombar que vai sinalizar. Então, quando nós estamos fazendo um tratamento preventivo, natural, nós temos condições
condição de analisar tudo isso, de receber tudo isso, de perceber, de conscientizar essa dinâmica e de estarmos sempre bem, sempre fortalecidos. Essa questão de que o shiatsu tem esse caráter preventivo é muito curioso, porque, por exemplo, essa semana eu atendi um paciente que veio com uma dor intestinal, ele tinha um distúrbio intestinal que estava sendo tratado pelo médico, porém, pudemos ver em seu corpo físico vários pontos relacionados àquele distúrbio gastrointestinal. Então, por exemplo, o ponto IG4, que é um ponto bem conhecido na acupuntura e no shiatsu, nesse paciente o IG4 ele estava assim gritando de dor, e o F3, que é um ponto do pé que se relaciona ao fígado, também. Então, a gente vai percebendo que esses pontos, eles são sinalizadores de um distúrbio, e através destes pontos você pode prevenir, mas você também pode tratar, porque a gente trabalhando esse ponto na intensidade, no tempo correto, o sintoma vai diminuindo e aquela energia vai se equilibrando. A gente pode imaginar como um rio, imagine um fluxo, a água passando num fluxo do rio. Esses são os nossos canais de meridianos. Imagina que alguém joga uma pedra no rio e a energia, que seria a água, ela tem que dar um salto para passar naquela pedra. Então, esse salto que ela tem que fazer para passar seria por causa dessa pedra, desse bloqueio. O shiatsu consegue remover o bloqueio e aí o fluxo da água volta a ficar normal novamente. Então a gente vai vendo a relação íntima que existe do nosso corpo com um corpo energético que não vemos, mas que a ciência já começa a estudar, e com um corpo emocional que também não vemos, mas Freud, Jung e tantos pesquisadores brilhantes do psiquismo vêm nos mostrar o quanto estes corpos, essas instâncias superiores, subconscientes, influenciam o tempo todo no nosso corpo físico, o tempo todo, muito mais do que nós pensamos ou do que nós nos sentiríamos confortáveis em saber que afeta muito o tempo todo. Então, o autoconhecimento é algo que ajuda demais o nosso corpo físico a ficar bem, a ficar funcional, a ficar sem dor. E em tempos como que estamos vivendo, de tantos desafios, de tantas frentes de desafios, estar com o corpo bem é um bom começo para podermos nos ajudar e também ajudar quem está ao nosso lado. Bem, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham uma ótima consciência corporal e que pratiquem boas terapias alternativas. E lembre-se que a joelheira do sono é o acessório que ajuda na sua qualidade de vida, ajuda o seu corpo a ficar muito bem e ajuda você a dormir e levantar sem dor nas costas. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!